Muito bem, essa foi uma semana de bons episódios, pelo menos para os episódios que eu vou cobrir. Então vamos começar agora com o meu xodó dessa temporada, que é Megalobox. Assistam Megalobox, como eu sempre digo para vocês, assistam Megalobox. Esse foi o episódio 4 e foi um episódio que teve bastante boxe, que talvez estivesse faltando um pouco em Megalobox. O episódio passado teve treta, não foi exatamente boxe. Esse episódio teve boxe. E ele teve bastante coisa que foi não só legal, divertido, interessante, como também foi significativo. Porque a escolha de fazer o Joe virar o Gearless Joe, o Joe sem gear, é uma das escolhas, uma das várias escolhas ao longo desse episódio que pra mim fazem com que a gente veja a importância da ambientação dessa história, da ambientação de Megalobox até o momento. A gente não pode esquecer o quanto a disparidade social entre os personagens é importante em Megalobox. O Joe é um cara sem nome, sem identidade, sem dinheiro, sem... ele não é ninguém e ele está realmente tentando desafiar um mundo que rejeita a existência dele. No fim do episódio, eles estão andando lá com o carro velho deles no meio de um campão, de um campo aberto, completamente desolado, enquanto a gente sabe que a cidade grande é um local tecnológico bonito e tudo mais. Então, é importante que essa história se passe nesse é até um futuro distópico quando você para pra pensar, apesar de ser muito parecido com o nosso, porém só exagerado, né? Exagerado? Talvez não também, viu? Então, ele ser o Gearless Joe é muito importante porque ele é um cara sem recursos. E ele desafiar esse mundo sem nada da tecnologia que protege os caras que realmente têm dinheiro já é uma afirmação e uma autoafirmação muito grande. Só que para ele passar por essa autoafirmação, a gente passou por esse episódio, e esse episódio é muito interessante porque, sabe, eu gostei muito de toda a luta de boxe desse episódio. Foi muito legal os caras, o Joe lutando boxe, muito nervoso. Não só ele, como a equipe dele e o cara que estava lutando contra ele. Porque já mostra que o cara é um descontrolado, mas também tem o fato de ele estar lutando com um cara sem gear. E aí? O cara já precisa se autoafirmar. E se ele perder pro cara que não tem gear? Então o lado do Shark Samedima, né? O Samedima, o tubarão, é um lado muito compreensível, né? O problema dele, o nervosismo dele, o modo como ele se descontrola são completamente compreensíveis na situação que ele tá. Aparentemente ele vai ser expulso caso ele perca. Mas do lado do Joe e da equipe do Joe, esse é um momento que, beleza, todo mundo tem essa atitude desafiadora. O Joe é um cara muito arrogante, assim como o Joe do mangá. O Joe do mangá é um cara que não aceita a ajuda de absolutamente ninguém. O Joe aqui do anime também é um cara que, bem menos do que o do mangá, bem menos orgulhoso, mas ele é mesmo assim um cara orgulhoso, arrogante e, pô, é assim mesmo, se a gente tem que ser campeão, a gente tem que partir pra cima dos caras mesmo sem o gear. Beleza, faz algum sentido ali pro personagem, mas eu acho que o mais legal realmente foi o completa falta de preparo dele pra uma situação como essa. Ele ficou nervoso, ele começou a tremer, ele tomou o primeiro soco e já deu um knockdown, né? O que obviamente aconteceria se ele fosse um dínamo humano e simplesmente pá, defendesse e contra-atacasse como se nada tivesse acontecido, não ia fazer o menor sentido. A equipe dele perdeu completamente o controle, o moleque escorrega e deixa cair as coisas e tal. Então, todas essas coisas, todo esse contexto do nervosismo dele, pra mim não só fez muito sentido, como ajuda na caracterização do personagem e também para um momento que eu acho muito importante, para mim é muito significativo, que é o momento do menino. Quando o menino fala que
vocês estão fazendo tudo errado, como é que você acha que vai conseguir fazer isso sozinho? Porque quando você tem uma situação onde esses caras não têm equipamento, não têm dinheiro, treinam embaixo da ponte, o moleque é um menino de rua, é lógico que a única maneira de dar certo é se unir, é trabalho em equipe. Trabalho em equipe é uma coisa muito comum em qualquer shonenzinho genérico e também muito comum em shonen ou qualquer anime ou mangá de esporte. Mas eu acho que é mais significativo numa história como Megalobox, em que o contexto social deles é uma parte tão importante da narrativa. Eu acho que essa questão da união é meio que uma questão da união do povo. E eles só vão conseguir desafiar os poderes estabelecidos se eles se unirem. E por isso que eu acho que esse episódio foi tão legal. Ele fecha inclusive com os caras, não, fecha com uma montagem do Joe ganhando várias lutas e ganhando fama e subindo no ranking e conseguindo o próximo adversário, que aparentemente tem alguma relação com o Nambu. Eu nunca lembro o nome dos personagens, eu tô sem internet pra checar, gente, desculpa. Tá certo que o episódio está aqui, mas eu não vou olhar. Ha! Eu acho que é Nambu, o técnico. Mas não é nem isso que eu ia falar. A questão é que termina com eles colocando a placa da academia e é a equipe sem endereço. Que é basicamente dizer que eles são a equipe sem teto. Então, mano, é uns caras sem teto, treinando embaixo da ponte, sem equipamento, sem dinheiro, se virando como pode e desafiando tudo e todos, o mundo, o conceito de sociedade, as injustiças sociais e se unindo pra conseguir ser campeão e dar um tapa na cara da sociedade. Puta crítica social foda. Mas eu acho muito legal, realmente tá... Megalobox continua sendo o meu xodózinho dessa temporada, esse episódio foi muito bom. Eu sou um cara que gosta muito de jogos de RPG, que, se vocês não sabem, eu tenho um canal no YouTube que fala sobre jogos de RPG, vai estar na descrição aí. E por conta disso eu gosto das mecânicas. Quando eu jogo um RPG, a história fica em segundo lugar pra mim. Em primeiro lugar é o gameplay, são as mecânicas, como que funciona aquele universo, como evoluir os personagens. Eu gosto de me aprofundar nisso e entender melhor como o game design foi construído, né? E toda vez que tem um anime que fala sobre algo voltado ao mundo dos videogames ou tem um universo de realidade virtual, como é o caso do Gun-Gei Online, eu acabo, essa veia de jogador eu acabo entrando em conflito com o espectador de anime, porque eu tenho que ignorar mecânicas de jogo no Gun-Gei Online, não dá mais para eu assistir Gun-Gei Online com um perfil de jogador, porque pelo menos esse quarto episódio, ele fala mais sobre as mecânicas do jogo, explicou aquela questão do círculo, que ainda me incomoda o fato do círculo ficar balançando e você ter que apertar o gatilho no momento que o círculo está no inimigo, né, como é explicado. Então temos 3 tipos de tiro, tem esse do círculo, tem o headline, que fica aquela linha vermelha, que aí as pessoas atiram e a bala vai seguir aquele trajeto, ou o tiro manual, que é o utilizado pelo M. Eu gostei da explicação, um pouco tarde, 4º episódio para explicar isso, sendo que os 3 episódios anteriores eles ficaram enrolando, né, mas... Beleza, eu tenho que ignorar questões mecânicas de Gun-Gei Online, porque na verdade ele se trata sobre isso. Porque é sobre isso que Gun-Gei Online se trata. Esquece mecânicas de jogo, esquece o Battle Royale, que ficaram numa expectativa, criaram essa expectativa de não, tem a Squad Jam, eu falei Battle Royale, mas é o Squad Jam, tem o Squad Jam, os times e não sei o que. Eu pensei, cara, toda essa construção é pra gente acompanhar o Squad Jam e ver o trajeto, tanto é que no primeiro episódio é o início, né, do Squad Jam, então eu achei que ia se estender um pouco. Não, já chegou no final agora nesse 4º episódio, e esse episódio foi, como é que eu digo, previsível, foi muito previsível. Quem manja um pouquinho de roteiro ou saca as mensagens que o anime dá, consegue adivinhar o que vai acontecer. Por exemplo,
A primeira cena que aparece os inimigos lá, com o jet ski, na hora que eu vi o rosto deles, o desenho do rosto deles, eu falei, esses caras vão morrer. Por quê? Porque o desenho é um desenho genérico de personagem, aprenda a desenhar o seu mangá volume 1, né? Todos eles com o mesmo rosto, mesma corzinha de cabelo, sabe, character design zero. Então, personagens genéricos vão morrer fácil, né? E aí quando... Tudo bem que a luta foi meio boba, na minha opinião, mas aí vocês vão falar que eu tô enchendo o saco, mas vou pular essa parte. E aí, terminada a luta, fica, o radar vai aparecer, e não sei o que, vamos ver onde que o time adversário está. Na primeira vez, né, que ele fez essa fala, eu pensei, cara, os caras vão estar colados neles, vai rolar um tiro e é capaz da lane ser atingida. Dito e feito. Por quê? Porque é uma construção óbvia. Porque ele gera a expectativa de, olha, os caras vão estar longe, a gente vai ter que dar a volta. E não, o plot twist óbvio é o adversário já estar colado neles e rolar um tiro surpresa. Foi o que aconteceu. Aí eles escapam, né? Por um milagre você conseguiu sobreviver, atingir o braço. Ok, questão de roteiro, maravilha. Quando ele tem a questão da carta... Aquilo também ficou óbvio pra mim o que ia acontecer no final do episódio. Porque, pensa comigo, a Pitou é quem falou, vocês precisam ganhar o jogo, vocês vão ter que ganhar a Squad Jam. E o M, desde o episódio passado, mostra que o M teme as ordens da Pitou. Então, a preocupação dele de ler a carta toda hora é porque essa carta é da Pitou. Então, pra ele... fazer o que ele fez no final do episódio e dar o tiro na lane, que eu não lembro se deu o tiro ou não, mas enfim, minha memória é uma merda. Mas o fato dele ficar preocupado em ler a carta e obedecer estritamente o que está escrito na carta, que olha, se até tal horário vocês não ganharem o Squad Jam, vocês vão se matar e perder o jogo, isso é óbvio que a ordem adaptou, porque nos episódios anteriores já mostraram que ele tem uma certa submissão e segue as ordens dela, né? Então, por que aconteceu isso? Né? Porque eles têm algum compromisso na vida real, porque temos que lembrar que isso é um jogo virtual. Então, talvez no próximo episódio eles vão se encontrar no mundo real e vai ser aquele episódio super sem graça, onde eles vão fazer brincadeirinha entre eles e conversar um pouquinho e nada de ação e zero de desenvolvimento de personagem, só conversa, sabe? Realmente muito óbvio a estrutura desse roteiro, afinal de contas ele foi escrito por um adolescente de 14 anos. Steins Gate foi curioso. Eu não posso deixar de admitir que enquanto eu assistia eu achei meio chatinho o episódio. Mas de repente ele acabou. E isso foi uma experiência bem, bem estranha. Porque, tipo, eu tava meio que, porra, podia, sei lá, né, acontecer alguma coisa mais legal. Mas acabou e eu tava completamente envolvido no episódio. Falei, caralho, mas peraí, não, continua. Então tem um equilíbrio ali. O Steins Gate, eu acho que essa é uma dos trunfos da direção do Steins Gate. Eu não sei se é o mesmo diretor desse anime e do anime passado, do Steins Gate normal e do Steins Gate Zero. Mas tem alguma coisa na direção do Steins Gate, pelo menos nessas fases iniciais, tanto do anterior como desse, que parece que nada está acontecendo enquanto você assiste o episódio, por todo um período da série. Mas tem muita coisa acontecendo e você já está completamente envolvido na questão. Mesmo que você ache que está meio tedioso. Eu achei esse episódio meio tedioso, mas de repente ele acabou. E aí quando eu comecei a repensar em tudo que aconteceu, muita coisa tá prestes a acontecer, muita coisa estranha foi jogada pra gente e são informações que só vão fazer sentido mais pra frente. Então eu acho que ele pode não estar tão divertido quanto o outro, e eu acho que é muito por conta do momento que tá passando o Okabe, que era um personagem muito mais vivo antes e agora ele tá meio que um cara normal. Faz parte da caracterização, mas o resultado é que não fica tão divertido de assistir o anime, mas mesmo assim ele tá instigante. Por exemplo, a gente abre esse episódio com o Okabe tendo visões que provavelmente são do futuro que ele não conseguiu impedir, porque vai continuar, até onde eu entendi.
Eu adoro viagem no tempo, é um bagulho que é um fetiche meu. Mas eu gosto muito de viagem no tempo por conta das possibilidades da narrativa, das coisas esquisitas que podem acontecer. Eu não tô aqui para ficar fazendo um checklist, um fluxograma da ciência da viagem no tempo. E eu também não sou uma pessoa que consegue lembrar tanta coisa assim. Mas enfim, até onde eu entendo, o Okabe não conseguiu impedir a Terceira Guerra Mundial, então ele tá meio que tendo visões dessa Terceira Guerra Mundial e de merdas que vão acontecer. E eu acho que essa era uma coisa que ele não fazia, ele não tinha visões do futuro, eu acho. Ou seja, ele tá falando que é o Reading Steiner, e o Reading Steiner, eu acho que, se eu não me engano, é o poder que ele tem da capacidade dele saber que ele tá passando de uma linha do tempo para outra. Então você tem isso, tem a volta daquela menina que era da CERN, é a menina da organização, né, que entra atirando. O tal do visitante da casa da menina lá. Então tem muita coisa que é estranha, que tá para acontecer, né? Tem a parte do Okabe e do Amadeus, que é a Kurisu, e os caras querendo que ele se apaixone, que ela, na verdade, né? Que o Amadeus se apaixone pelo Okabe, que eu vou dizer que eu acho muito interessante essa espécie desse PTSD que ele tem, mas também acho que as cenas são um pouco repetitivas, né? Elas se dão da mesma maneira. Toda vez que ele tem um choque, ele tem a mesma reação e faz a mesma coisa e as coisas vão se arrastando. Então essa parte tá me enchendo um pouco o saco. Mas essa questão de ele ter essas visões do futuro e ele meio que ao mesmo tempo, isso é muito doido também, ele meio que ao mesmo tempo tem um PTSD do que ele passou e de uma guerra que ainda não aconteceu, né? E tem a questão da Mayushi. A Mayushi, é Mayuri o nome dela? Agora não vou lembrar agora, mas a Mayushi, a menina do Tuturu, ela tem uma filha no futuro, e essa filha, a filha adotiva, e essa filha tá perdida, e a Yuzuha, será que eu acertei o nome agora? Eu não sei, eu não tenho como checar, eu não tenho internet. A menina tá atrás da filha da Mayushi, então são elementos que estão sendo jogados ali e a gente tem que registrar e ver no que vai dar. Esse é o momento de Steins Gate. Se eles obedecerem a mesma lógica narrativa do anime anterior, a gente vai ter um período esquisito e depois a gente vai ter um período muito intenso. Eu acho que a gente está nesse período esquisito e que coisas estão sendo preparadas para acontecerem. Eu tô ligado que tem gente supondo que a visita na Ruka é a menina filha da Mayushi. Não sou de fazer suposições nem teorias, a não ser que tenha um sinal muito óbvio e eu não tenha visto. De repente tem, vocês são mais inteligentes do que eu. Mas enfim, a gente está num momento de esperar. Tá instigante. Eu não estou exatamente me divertindo, mas eu estou instigado e interessado. Eu acho que já é alguma coisa. Mais uma semana, mais um episódio de Tokyo Ghoul. E vamos lá comentar. O episódio dessa semana foi bem, vamos dizer, simples, né? Ele se concentrou mais em cenas de luta, em cenas visualmente interessantes e não se preocupou tanto com coisas, vamos dizer, mais místicas e mais desenvolvimento de personagem, coisas que são, vamos dizer, mais interessantes do Tokyo Ghoul, né? Que é o motivo porque a gente acaba assistindo, pelo motivo que a gente acaba lendo Tokyo Ghoul. Nesse sentido, eu acho que não foi um capítulo ideal, mas como capítulo de luta ele foi bem divertido e teve o seu ritmo e tal. Posso ser enganado, porque quando eu assisti o capítulo eu estava ligeiramente com sono, vou ser sincero, mas eu não senti sono com o capítulo. Essa é uma situação em que eu podia querer simplesmente deitar, dormir e estar cansado, mas não, quis terminar de assistir o capítulo. Ou seja, é um capítulo que anima, um capítulo que acorda a nós, telespectadores. Dentro dos arcos maiores, dentro dos princípios maiores, acho que só 3 coisas aconteceram, sendo que
Uma tem, sei lá, importância de terceiro escalão, que é a morte do Galg e do Gug, acho que é esse o nome dos dois ternos brancos, né? Uma pena, não vamos sentir falta deles. E também temos a luta contra a Madame, ou o princípio dela, provavelmente o próximo capítulo vai continuar. Então ver o princípio dela já é em si interessante, já é algo para nós observarmos, para nós apreciarmos, para nós vermos. E também, por último, algumas indicações do arco de uma personagem bem especial, que já indicou sinais de canibalismo nesse capítulo, né? Então, é bom lembrar dessas informações, pois elas vão, vamos dizer, se acumular até o ponto final. Então, eu acho bem legal. Eu achei que, nesse sentido, o anime foi mais claro o que aconteceu, é mais óbvio o que aconteceu, pois eu acho que muita gente que viu o anime não reparou. Ou a não ser que eu, que viu o mangá, não reparou. A não ser que eu tenha, tipo, visto isso no mangá, então quando eu fui ver no anime ficou muito mais óbvio. Mas eu acho que, no geral, pareceu mais claro para o público do anime do que ficou para o público do mangá, na minha opinião aqui de leigo. Encaixa que esse foi um capítulo que teve cenas de ação, que teve coisas bonitas, foi um capítulo legal. Meu único problema é que ele é um capítulo interessante para uma série bem longa. E eu não faço ideia de quantos capítulos vão ser Tokyo Ghoul Re. Porque se for uma série de 25, sem eu saber exatamente onde vai terminar, pode ser que esse capítulo fique muito, vamos dizer, ocupe muito espaço que não deveria, porque só deveria andar mais rápido. Mas se foram bastante capítulos do Tokyo Ghoul Re, talvez uns capítulos em que haja mais espaço para ação e para a ação se desenvolver melhor, é bom para que então, quando chegue os momentos mais simbólicos, menos literais, o choque seja maior. Porque se Tokyo Ghoul Re fosse, ou Tokyo Ghoul mesmo fosse, apenas aquelas cenas surreais, elas não teriam impacto. Então é importante, eu acredito, ter o comum para ter o estranho. Porque se o estranho acontece o tempo todo, o estranho é o comum. Por esse motivo que eu acho que tem que ter esses capítulos em Tokyo Ghoul para dar um ar. E eu acho que talvez eu também tô dando bastante, vamos dizer, consideração para esse tipo de coisa, pois eu já me irritei com qualquer problema, ou maior parte dos problemas, no mangá. Então eu acho que eu posso estar perdoando demais, porque eu já... É como se eu já tivesse tido essa briga e o relacionamento andou pra frente, sabe? Eu não sei se estou sendo, vamos dizer, misericordioso, se estou sendo leniente, mas eu gostei do capítulo. Cara, foi uma intensa batalha aqui em Fullmetal Panic, eu tô curtindo pra caramba assistir e eu tô relembrando por que eu gostava tanto de Fullmetal Panic. Além do humor ser muito bem utilizado em vários momentos, lógico que teve o anime do Fullmetal Panic Fumofo, que foi o ápice da comédia pra mim, muitos episódios ali sem noção que ainda guardo na memória com carinho, mas os personagens funcionam, como eu disse anteriormente, e quando se trata da ação ela é levada a sério até as últimas consequências. E é o que nós vemos aqui, onde personagens precisam se sacrificar em prol da missão. Existem 3 Behemoths, que são robôs gigantes com uma carapaça de armadura muito grossa, muito resistente, né? Por isso eles são pesados, andam bem lentos assim. E além disso eles têm o Lambda Driver, que é uma camada de escudo eletromagnético que é acionada por um poder e... eles não falam eletromagnético, mas eu estou falando eletromagnético, deve ser psíquico, algo assim. Mas são poucos robôs que utilizam essa tecnologia, né? E eles geram um escudo onde repele qualquer tipo de ataque. E a grande desvantagem desse Lambda Drive é quando você faz um ataque surpresa, porque precisa o piloto do robô que tem o Lambda Drive acionar essa defesa e direcionar o escudo do Lambda Drive em prol para repelir aquele ataque. Ele não consegue botar no robô inteiro. Até consegue, mas aí gasta energia do cacete, então é mais fácil você repelir um ataque específico ali no direcionado. Então existe todo o plano ali de alguns soldados da Mithril ali, com o Weber e a tenente, que eu esqueci o nome dela, mas, bom, enfim, e
eles acabam se dividindo e o Weber fica de sniper para dar o ataque surpresa, e como a carapaça é muito grossa, você precisa dar 2 ou 3 tiros para ultrapassar aquela carapaça e atingir o piloto dentro do robô. O que para mim é uma falha, o piloto está na cabeça do robô, era mais óbvio estar no peito aqui, onde tem mais camadas de defesa, de armadura. A cabeça é só um enfeite, eu acho besteira, o piloto tá aqui em cima, mas tudo bem, faz parte, vambora. Então é muito emocionante a luta, alguns soldados precisam se sacrificar, é muito bem utilizado o CG nas batalhas. Como eu disse antes, o CG nos robôs é aceitável, a gente entende e funciona, apesar da cor ainda tá um cinza meio esquisito, em contraste com o cenário, que tá uma cor bonita, viva ali, do verde da floresta, mesmo estando à noite, mas você percebe um contraste esquisito, mas isso passa, a gente supera. Quem assistiu Initial D supera isso facilmente, né? Mas voltando a Fullmetal Panic, eu curto pra caramba os personagens, e uma coisa que me emocionou bastante foi finalmente a Chidori com o Sagara, eles conversarem, entrarem num acordo e ela entender que a vida dela não vai ser mais a mesma, porque ela não é aquela garota inocente que vai viver a vida escolar normalmente. Ela tem um poder latente, ela tá aprendendo coisas, porque isso é o que desperta no sussurro, né, que é o poder dela, e conhecimentos vão brotando na mente dela, porque dizem que é tipo conhecimento geral de todas as pessoas que tem o sussurro, e isso entra na pessoa e tal, é meio mágico, né? É magia. Então é legal, é interessante como ela percebe que a vida dela vai mudar, e ela entende que, olha, Sagara, realmente a gente vai ter que ir juntos seguir nessa jornada, e o Sagara se declara pra ela. Eu me arrepiei nessa parte, eu achei bonito, porque ele é um cara bruto, ele não sabe se expressar direito, mas ele chega e fala abertamente, olha, eu queria fugir com você, eu queria até, tô me emocionando aqui, porque é legal ver um personagem que ele é meio brutão assim, ele tentar expressar os sentimentos dele, e ele e ele falando com a Chidori ali realmente ficou bonito, e eles decidem nós vamos viver juntos, ok, mas nossos amigos também têm que fazer parte disso com a gente, então vamos resgatá-los. E isso é o gancho para o próximo episódio. Eu fiquei muito empolgado, gostei do momento em que a Tessa aparece e meio que se sacrifica para salvar os outros soldados, porque ela manda um tenente-capitão abortar o abastecimento lá do submarino e fala, meu, enche de galera aí de outros soldados, pega e vai embora, eu vou ficar aqui lutando com quem está aqui na minha volta. E ela entende que ela está se sacrificando pelos outros soldados, né? E, cara, tá muito intensa a batalha, foi frenético o início do episódio, os Behemoths lutando e um ou outro sendo derrotados também foi muito legal. Cara, tô gostando, curtindo demais Fullmetal Panic, e gostaria que vocês acompanhassem com a gente também. Boku no Hero Academia dessa semana, mais uma vez me lembrando por que eu não gosto desse arco. Apesar de ter sido sim um episódio bom, mas ele é um episódio bom totalmente mérito da direção. Porque da direção e também da escolha acertada da direção de fazer um episódio que evidencia o que é realmente importante nesse momento da história e do arco, que é o Midoriya. Porque esse é um momento muito importante para o Midoriya. Também é importante para o Kota, mas mais uma vez, o Kota é uma ponte para o momento que o Midoriya vai passar. Toda a parte do Kota é muito óbvia. A questão sendo apresentada, por mais que, mais uma vez, como eu já disse no vídeo anterior, ele é tematicamente coeso com o resto da série. Ele continua sendo uma discussão sobre essa sociedade dos heróis, a divisão entre herói e vilão, se é certo. Por exemplo, o moleque, ele é filho de heróis que lutaram pelo que acreditam, mas ele também é vítima, ele é um dano colateral do vigilantismo, né? Os pais dele foram proteger outras pessoas, basicamente, e acabaram deixando o filho para trás. Então a revolta do moleque é justificada e tudo mais. Mas aí tem o fato de que aquele vilão musculosão é o cara que matou os pais dele, que é um negócio que eu acho tão bobo, mas tão...
o cara vai justamente, sem querer, subir na montanha onde tá o filho dos caras que ele matou, e ele lembra disso, e o moleque lembra disso. Bom, o cara lembra porque ele perdeu um olho. Mas o moleque era pequenininho, fazia 2 anos que aconteceu aquilo, se eu não me engano, e vai saber se o moleque ia gravar o rosto. Bom, é um trauma, né? Enfim. Eu tô me contra-argumentando, vocês não precisam nem comentar, eu já tenho a minha própria área de comentários, que é a minha cabeça. Enfim, a coincidência dele subir na montanha que tem justamente o moleque que é filho dos heróis que ele matou, é um bagulho muito bobo pra ter esse momento, porque realmente não precisava que fosse justamente o cara que matou os pais dele pro Kota ter esse momento. Não precisava. Inclusive, talvez fosse melhor que não fosse, porque podia ser um momento onde o Kota vê um exemplo de heroísmo que não estaria ligado emocionalmente com ele e ele ia entender mesmo assim. Não ia parecer uma vingança, porque não precisa ser uma vingança. O que o Kota precisa aprender é uma lição de heroísmo altruísta puro, que é o que ele acaba aprendendo, porque a história acaba justificando de, nossa, ele fez isso mesmo sem saber do contexto. O Kota fala isso, ele nem sabe o que aconteceu e ele fez tudo isso por mim. Mas eu acho que ia ficar mais significativo se não tivesse nenhuma relação e fosse, sei lá, o cara que tem a cara queimada, tem poder de fogo, aquele maluco, né? Eu gosto do design dele. Fora o fato que esse cara musculosão é muito vilãozão genérico. Ele é um cara forte, que fica musculosão e dá socão. E, eu matei porque eu gosto de matar e eu queria matar. Então, e tipo, tá, e não é só o fato de ele ser um vilãozão genericão. A maneira como ele coloca a questão faz com que o debate do vilãozão com o molequinho Kota seja um debate muito simples da gente pensar. É uma questão muito simples. O cara fala que os pais do moleque queriam impedir que ele matasse, ele queria matar, então nós dois morremos fazendo o que a gente queria. E aí chega o Midori e fala, não, você tá errado, e dá um socão na cara dele, porque ele tá errado, né? Tipo, eu entendo o lado da questão que seja essa discussão os pais dele os pais do Kota fizeram o que queriam, e o que eles queriam eram ser heróis, mas no fim eles acabaram abandonando o filho. Então essa parte do debate é minimamente interessante. Mas o vilão está errado, ponto. Porque o que ele queria fazer é matar, e matar é errado, ponto. Então mal tem discussão aqui. Então essa parte do Kota tem um asteriscozinho de nuance, mas pouco, e a questão dele é simples. Por isso eu gosto do fato de que esse episódio foi focado, o arco do episódio, né, é um arco baseado no que o Midoriya passa, porque você podia dividir esse episódio em 2. Eu gostei muito que ele não foi dividido em 2. Ele não deu de Black Clover e estendeu as coisas. Ele pegou essa ação, meio que comprimiu, digamos assim, e fez rapidamente um episódio onde o arco todo foi do Midoriya, e é um arco onde o Midoriya se viu em uma situação onde ele não tinha escolha, ele tinha que lutar para proteger alguém, e contra todos os problemas que ele tinha, ele está cansado do treinamento, ele ainda está debilitado de outras lutas, ele tem uma pessoa para proteger, ele percebeu que só o que ele podia fazer era proteger o cara e proteger o cara. Ou seja, só o que ele podia fazer era ser herói. E esse foi o arco desse episódio. Foi o primeiro momento da vida do Midoriya. Bom, tem um momento onde ele salva o Bakugou no primeiro episódio, segundo no caso, né, do anime. Que prova que ele tem o que é preciso, né, tem o espírito heróico. Mas esse é o momento onde ele realmente se tornou um herói. Onde ele protegeu alguém com os poderes e com a responsabilidade, com a verdadeira noção prática e consciente de que ele deveria proteger alguém. Tanto é que o nome desse episódio é Meu Herói. É Boku no Hero. O nome desse anime e desse mangá é Boku no Hero Academia. Esse é o momento onde ele foi o herói
de alguém, assim como o All Might sempre foi o herói dele. E é por isso que esse episódio funcionou pra tanta gente. Eu vi muita gente no Twitter, no Facebook e tudo mais, emocionada com esse episódio, porque tem aquele final do Boku no Hero, e aí ele levanta e tal. E ele funcionou porque ele todo se baseou nesse arco, nesse começo, meio e fim da percepção dele de que a única coisa que ele podia fazer era ser um herói, até ele ser um herói. Então essa escolha foi muito acertada pra mim. Ainda bem que foi essa escolha, e ainda bem que ele terminou nesse ponto, e não, sei lá, num ponto onde o Kota fica olhando pra luta e odeia o cara, ou então terminar o episódio no momento que o Kota usa os poderes de água que ele herdou da mãe, como se isso fosse importante. É muito óbvio, é muito menos importante e interessante do que o arco que o Midoriya passou. Então, gostei desse episódio. Ele continua mostrando tudo que eu odeio nesse arco. É um arco muito bobo, mas eu gostei desse episódio. Então nós ficamos por aqui. Vou dar até um aviso, já que esse é um vídeo que é muito mais dos fãs do VideoQuest, né, que continuam acompanhando a gente. Eu estou, como eu falei algumas vezes nesse vídeo, sem internet. Eu acabei de me mudar e ainda tá muito ruim tudo, e eu não consegui ainda fazer os caras instalarem a minha internet. Por isso não tem as lives, o Shonen Quest e o Seinen Quest não tem, porque eu não tenho como fazer, porque eu estou sem internet. Foi mal, mas eu jurava que a situação ia se resolver mais rapidamente, não se resolveu tão rapidamente, os caras estão me enrolando, eu estou muito, muito puto. Mas eu estou fazendo o que dá, baixando anime no trabalho, e assistindo aqui no computador e gravando para vocês, e levando no trabalho para subir no Drive, para o Diego editar. Então vocês estão ligados que eu tô fazendo o que dá e o que eu posso para continuar os vídeos saindo, mas as lives não é possível. Então nós ficamos por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram. Não esqueçam do nosso Padrim. O Padrim, por exemplo, que nos apresentou o Diego, que agora edita os nossos vídeos. Muito obrigado, Diego. Muito obrigado a todos os padrinhos. Muito obrigado a você que assistiu. Compartilhe esse vídeo. Assista a Megalobox. E falou. E se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no nosso canal, dar uma olhada no restante do nosso conteúdo e também conferir o link na descrição desse vídeo do nosso Padrim. Qualquer contribuição, nem que seja R$1, já ajuda o VideoQuest a continuar existindo e a ficar cada vez melhor.